Olá, neste vídeo falaremos sobre as cidades abandonadas mais assustadoras. Existem inumeráveis cidades que já foram lugares prósperos e repletos de pessoas, mas, que devido a algum tipo de problema, foram abandonadas e esquecidas, e o tempo se encarregou de deteriorar essas cidades, as transformando em lugares assustadores e sombrios. Algumas dessas cidades também possuem histórias sombrias de entidades sobrenaturais. As cidades abandonadas mais assustadoras. 1. Pripyat. Pripyat é uma cidade ucraniana, fundada em 4 de fevereiro de 1970, com a finalidade de abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Pripyat está localizada a 20 quilômetros de distância de Chernobyl. Pripyat se tornou uma cidade fantasma após o acidente nuclear de Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986 ocorreu aquele que é considerado o maior acidente nuclear da história. Foi por volta de 1h23 da madrugada que o reator nuclear de número 4 explodiu, devido a uma falha humana. Com a explosão o reator ficou exposto e uma enorme quantidade de radiação foi lançada na atmosfera. Toda a região foi contaminada pela radiação, tornando as cidades de Pripyat e Chernobyl inabitáveis. Na época do acidente cerca de 50.000 pessoas habitavam em Pripyat, toda a população da cidade foi retirada às pressas em 1.200 ônibus. A radiação do acidente nuclear de Chernobyl se espalhou pela atmosfera e chegou a atingir vários países da Europa, até mesmo países distantes da Europa, como o Canadá e os Estados Unidos foram atingidos pela radiação. O acidente nuclear de Chernobyl causou milhares de mortes. Pripyat se tornou uma cidade fantasma e deteriorada, com ambientes assustadores. Como o acidente nuclear de Chernobyl deixou milhares de mortos, quem poderá saber que tipos de seres espirituais malignos podem estar presentes naqueles lugares? Pripyat ainda poderá ser habitada, porém, esse tempo ainda está muito distante. De acordo com os cálculos, só será seguro habitar em Pripyat daqui a 24.000 anos, quando a radiação que está presente na região não for mais uma ameaça. 2. Centralia. A cidade de Centralia está localizada no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, e foi fundada por Alexander W. Reia, em 24 de agosto de 1875. A cidade de Centralia se tornou um lugar abandonado, pois, em 1962 ocorreu um incêndio em uma mina de carvão no seu subsolo. Esse incêndio que começou em 1962, ainda continua queimando, é como se houvesse um inferno abaixo de Centralia, cujo fogo nunca se apaga. Os problemas de Centralia começaram quando um aterro de lixo que era localizado na periferia da cidade passou a ocupar uma mina de carvão abandonada em 1962. Todos os anos a prefeitura de Centralia costumava contratar uma empresa de controle de incêndios para realizar a limpeza do aterro. Como era de costume, bombeiros atearam fogo, depois de um tempo eles o apagaram, porém, desta vez o fogo não se extinguiu completamente, e acabou atingindo a mina de carvão por um buraco que não havia sido selado. O resultado desse episódio foi um desastre para Centralia, que desde 1962, possui um grande incêndio no seu subsolo. Gases tóxicos que emanam do solo e diversos outros perigos causados pelo incêndio, fizeram a população da cidade abandoná-la, transformando assim Centralia em uma cidade fantasma. A história da cidade de Silent Hill, do filme de terror Silent Hill, foi inspirada em Centralia. 3. Ilha de Hashima. Foi no ano de 1887 que a Mitsubishi, um grande conglomerado de empresas do Japão, criou uma pequena cidade na ilha de Hashima. Esta ilha está situada em Nagasaki. O objetivo das edificações em Hashima era abrigar os trabalhadores que atuavam na exploração submarina de carvão. Essa exploração foi necessária para fornecer energia na época da industrialização do Japão, que ocorreu na Era Meiji. A Era Meiji foi o período do reinado do imperador Meiji que durou de 1868 a 1912. A ilha de Hashima é também chamada pelos japoneses de Gunkanjima ou Ilha Encouraçado, pois, vista de cima lembra um navio de guerra. A ilha de Hashima tem um passado sombrio,
pois foi nesta ilha que japoneses usaram mão de obra escrava de chineses e coreanos no árduo trabalho de mineração. Só após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, essa prática foi eliminada. Em 1974 houve um esgotamento das reservas de carvão, levando ao fim da mineração. Depois que a mineração acabou, os habitantes da ilha, que já tinham chegado a ser mais de 5.000 pessoas, deixaram a ilha logo. Depois de algumas décadas, a ilha de Hashima virou um lugar em ruínas, abandonado e fantasmagórico. As visitas à ilha de Hashima haviam sido proibidas, somente em 2009 as visitas foram novamente permitidas. 4. Oradour-sur-Glane. É uma vila francesa, situada na região da Nova Aquitânia. Essa vila se tornou uma cidade abandonada, pois a sua população foi vítima de um dos piores massacres cometidos por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, Adolf Dickmann, comandante de um dos pelotões nazistas, foi avisado por 2 civis franceses da região, que um de seus oficiais havia sido preso por guerrilheiros franceses, e havia sido levado para a cidade de Oradour-sur-Glane, onde seria executado em alguns dias. No princípio da tarde, pelotões nazistas fizeram o cerco da pequena cidade de Oradour-sur-Glane. A população da cidade foi convocada por comandantes nazistas até a praça, onde haveria uma suposta verificação de documentos. Os nazistas fizeram a separação entre homens e mulheres. A suposta verificação de documentos era na verdade uma farsa para promover a execução da população da cidade. Os homens de Oradour-sur-Glane foram levados para celeiros e garagens, onde já havia metralhadoras com tripés esperando por eles, e as mulheres e crianças foram conduzidas para a igreja da cidade, onde foram trancados e queimados. Dos 195 homens levados para serem metralhados, apenas 5 conseguiram escapar. Já na igreja onde mulheres e crianças estavam trancadas para serem queimadas, soldados nazistas estavam prontos com metralhadoras, para fuzilar os que tentassem fugir pelas janelas. Das 495 pessoas que estavam na igreja, apenas uma mulher, Marguerite Rolfanche, conseguiu escapar, todas as outras morreram carbonizadas. O massacre de Oradour-sur-Glane foi um dos piores cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje a cidade abandonada de Oradour-sur-Glane serve como memorial para as vítimas do massacre, e também um lembrete de toda a covardia e perversidade que os nazistas foram capazes de cometer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se inscreva no canal e fique ligado para os próximos vídeos.